Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão. O Cruzeiro treinando para o compromisso deste domingo diante do Betim. Virando a chave, agora é Campeonato Mineiro, situação tá complicada. Técnico Tite vai fazer muitas mudanças no time. Gerson e Jonathan Jesus vão para o jogo. Sábado decisivo para a situação de Kaique. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão de rodada importante no Campeonato Mineiro, hein? Rodada de número 6, o Cruzeiro só joga neste domingo, mas hoje temos jogos aí que vão dar um rumo na tabela. Pouso Alegre e Atlético Mineiro, 4h30 da tarde no sul de Minas. Democrata de Governador Valadares e Norte, às 18 horas em Valadares. América Mineiro e o RT, 18h30, Belo Horizonte. Atletique e Uberlândia também às 18h30. Aí, no domingão, neste domingo, teremos Itabirito e Tombense e às 20 horas Arena Veracruz em Betim. Betim contra o Cruzeiro, já fica o convite. O Cruzeiro em campo, nosso dia de jogo KTO começando às 18 horas diretamente da Arena Veracruz em Betim. Só a vitória interessa para o time do técnico Tite. O Cruzeiro precisa vencer e neste sábado o Cruzeiro torce aí por um tropeço do Norte, que vai jogar lá em Governador Valadares, hein? Além de tudo, o Cruzeiro se colocou nessa situação e teremos que passar o sabadão secando o Norte, hein? Toma jeito, Cruzeiro, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, é o que tem pela frente e o Cruzeiro aí neste Campeonato Mineiro buscando uma vitória e a reabilitação para apagar um pouco essa questão que vem vivendo depois da estreia com goleada na Série A do Campeonato Brasileiro. Preparação do Cruzeiro será encerrada neste sábado. E aí o Tite já falou que deve escalar time titular, mas com algumas questões aí para serem resolvidas. Por exemplo, Jonathan Jesus e Gerson serão reavaliados. Eles tiveram cãibra no jogo contra o Botafogo, nenhuma situação de ordem médica para preocupar, mas fica a expectativa quanto ao desgaste. Se tiver alguma coisa, não vai forçar. Então, por isso, os atletas serão reavaliados neste sábado na Toca da Raposa 2, e aí pode ter uma mudança ou outra, mas é uma tendência deste Cruzeiro forte, porque precisa da recuperação imediata para começar a aliviar a pressão. É o que eu disse, o Tite sabe que ele está pressionado, jogadores estão pressionados, e a diretoria fez reunião ontem pedindo uma resposta imediata. Como que vem uma resposta imediata? Vencendo o próximo jogo, e o próximo jogo é neste domingo então, diante da equipe do Betim. O sábado deve ser decisivo para Kaique. Isso porque a janela na Itália se encerra na segunda-feira e hoje o Como ainda tenta convencer Kaique a aceitar o acordo proposto. Entre Como e Cruzeiro teve ali um princípio de acordo, mas ainda com algumas questões também para serem ajustadas. Mas o principal é a parte do jogador. Tem detalhes importantes que precisam ser solucionados para que a possibilidade de transferência ela passe a ser ainda mais real. Hoje existe uma dúvida, uma interrogação. Algumas pessoas aí estão acreditando que não vai dar tempo, que a janela vai se encerrar e o Kaique vai ficar no Cruzeiro e aí vai trabalhar, claro, uma questão de renovação. É o que eu torço, inclusive, tá? Se o Kaique tem sonho aí de jogar na Europa, que me desculpe, mas eu tô torcendo para que a negociação não seja concretizada e o Kaique possa ficar aí, porque é um jogador importante no elenco do Cruzeiro nesta temporada. Se o Kaique sair, o Cruzeiro vai ao mercado e aí fica aquela dúvida, né? Quem o Cruzeiro iria encontrar em uma condição favorável para vir em 2026? Cauã Prates, negociação muito bem avançada, faltando só ir para o papel. Esse sim será negociado pelo Cruzeiro, mas vai somente em agosto. Agora, sobre o Kaique, o que a gente pode trazer aqui de atualização? Vamos fazer uma cobrança aqui, viu, Samuel? Quase 4 mil pessoas aqui. Deixe seu like. Boa. Na live da SV. Obrigado aí. Nessa sexta-feira, a turma acompanhando aqui na Samuca TV. Então, fortaleça. Uma sexta-feira braba dessa, né? Todo mundo querendo xingar todo mundo, né?
E o que a gente tem aí do Kaique é que eu conversei com algumas pessoas e já há um receio aí de que a negociação pode não acontecer mais. O Como fez uma proposta, em termos de valores ok, mas ficou ali uma dúvida em questão de forma de pagamento. Da parte do Kaique, abriu conversa também, mas hoje teve uma reunião e o martelo não foi batido. E agora, na Itália, já tá com 4 horas para frente lá. Geralmente na Europa, né? Mas mesmo assim, já acabou o dia. Lá já é sábado. Já acabou o dia. Então, tem amanhã aí para tentar destravar essa história. O acordo com o Kaique não está fechado. Agora 00:17 em Roma. 4 horas para frente aí. Então, o Cruzeiro também vê, de certa forma, assim, não totalmente, né? Queremos que o Kaique fique, porque aí era só recusar a proposta, né? Como fez com o Jonathan Jesus. Sim, então tem os dois lados aí conversando para que a negociação ela aconteça nos últimos dias. Mas com a proximidade aí do fechamento da janela, não dá para descartar que o Kaique não vá lá para o Como, que fique e que até renove o contrato, né? O fechamento é segunda-feira. O fechamento é segunda, mas aí ele tem que viajar, né? Se não bater o martelo amanhã, já era. Então, que aí não dá tempo, né? Você sair daqui e fazer os exames médicos, assinar contrato, entrar lá no BID da Itália, é um processo complicado. Então tem amanhã aí, vamos ver, mas algumas pessoas já consideram a possibilidade dele ficar aí. Informação também que alguns jogadores têm conversado com ele, de fica aí no Cruzeiro, espera uma outra oportunidade, né? Eu, com sinceridade, Léo, não iria para o Como da Itália. O Gerson com todo tem respeito. experiência na Itália, né, por exemplo. Jogou Fiorentina, na Roma e Fiorentina, né? Não sei se você tem essa moral para chegar no Kaique já, essa proximidade ali, mas já deve estar trocando uma ideia. Eu não acharia assim... o Kaique hoje tem um salário, vamos dizer, ok no Cruzeiro, né? Mas aí podia ficar, renovar, construir uma história ainda mais legal aqui, né? Dependendo de conquistar títulos. E acho, se eu sou o Cruzeiro, eu já descartaria isso, ficaria aí com o Kaique. Acho que depois desses últimos dias aí, das últimas notícias, daria uma boa notícia para o torcedor. Repensamos aí, o Kaique vai ficar, vamos conversar para renovar. É um menino que está no Cruzeiro há muito, muito, muito tempo, né? Então, o pai dele às vezes fica assistindo a gente aí, o seu Fernando, que é igualzinho o filho, né? O pessoal até brincou, manda o pai. Não conheço, não, nunca cópia, cheguei. Kaique é cópia, bigodão. O bigode é o mesmo. Então manda o pai lá pra Itália. Mas aí, ficaria aí com o Kaique, porque eu falei mais cedo, se o Kaique for negociado, o Cauã tá nos últimos detalhes aí, essa venda vai sair, do Cauã Prates pro Borussia. Aí dá pra compreender, os dois ao mesmo tempo, erro. Mas o Kaique ficando, acho que o Cruzeiro tem o Cauã Prates aí até agosto, dá para trabalhar o William ou o Gustavinho ali da base e ter o Kaique aí para ficar cada vez mais na lateral esquerda do Cruzeiro. Kaique é um ótimo jogador, fez um ano de 2025 espetacular. Acho que tá com essa questão aí na cabeça, né, nesses últimos dias, nas últimas semanas, de proposta, porque é o Como da Itália, mas querendo ou não tem aquilo, né? A Europa. Então, Champions League, possibilidade, talvez, né? O Como vai pra Champions? Não sei, mas assim, só de você ter uma Agora, vitrine, né? Cento e tantos ter lá. uma vitrine de repente... Não, mas na Itália é difícil. Eles estão até bem ali na tabela, né? Mas esses dias sapecaram 3-0 aí na Lazio, que tá mais pra lá do que pra cá também. Mas eu fosse o Kaique, eu ficava aí, renovaria o contrato e quietinho, tá adaptado, cruzeirense, fica aí. E tudo dando certo nessa temporada também, né? Nada impede de ter uma proposta ainda melhor, porque ele também tem potencial, né? É um jogador que já é, de certa forma, uma realidade, tem uma regularidade na lateral, então acho que
obviamente, você ficar esperando oportunidade, nada é muito certo. Mas seguindo, né, evoluindo o Kaique, da maneira como vem apresentando o futebol dele no próprio Cruzeiro, acredito que o mercado também não se fecha para ele. Em algum momento pode ter oportunidade. Enfim, boa notícia eu acho, porque lateral é uma posição delicada para você conseguir repor. Eu esqueci de complementar. Se sai o Kaique também, ou se sai o Kaique, né, o Cauã fica até agosto. Eu tenho receio quanto ao que viria aí para ser reposição. Hein? Falou de Cuiabano e tudo aí, acho que seria nome, se viesse aí, bem questionável. E nesse momento ainda, né? Tecnicamente, o Cruzeiro tá tentando se ajustar, você já chegaria com uma pressão enorme. Para trazer um nome do nível do Kaique, e nem sei se acharia, né? Ia gastar o dinheiro a mesma coisa. Véio. Então, troca 6 por meia dúzia, fica com um adaptado cruzeirense e pronto, né? Sem contar o tempo de adaptação Exatamente. Mesmo, até chegar, entrosar com o time inteiro. Agora, boa notícia, eu acho, porque você pensa, poxa, o treinador tá com essa dificuldade de dar esse encaixe no time. Você vai perder o seu lateral titular. A expectativa de concretizar que o Cauã Prats deixe o Cruzeiro no meio do ano. E aí? Quem vem também vai ter esse investimento, então, para tirar um titular de algum time e trazer para o Cruzeiro? Eu acho que, de certa forma, tranquiliza. Seria muito difícil, eu acho que, repor, nesse momento, esse lado do campo, o Kaique. A gente pode questionar até alguns jogos, né? Do Kaique, mas você tá, talvez, ruim com ele, pior sem ele. Não, tem crédito demais, sem dúvida. E é isso, né, Léo? Pelo poder de convencimento do Cruzeiro, tem uma Libertadores pela frente, um calendário muito grande, com certeza vai jogar, vai ser titular absoluto. Então isso aí que o Samuel destacou, essa possibilidade de permanência, eu acho que seria bom para todo mundo. De repente se estoura na Libertadores, faz um baita campeonato, desperta a atenção de clube até maior, né, Léo? Seja na Itália ou em outro país da Europa, eu acho que ele só ganharia em ficar no Cruzeiro, mas é uma decisão dele. O Leandro tá colocando todo mundo aqui no mesmo balaio, ó. Juba, Cuiabano, Capixaba e Kaique, são iguais, na opinião dele. O Jorge achando que tem que vender. Juba e quem? Juba, Cuiabano e Capixaba. E o Kaique, são iguais. O Kaique tá acima do Capixaba. Do Juba é uma boa disputa, gosto bem do lateral. O ano passado os dois foram protagonistas, né? E do Cuiabano, eu acho o Cuiabano mais ofensivo, melhor do que o Kaique ofensivamente, mas pior defensivamente. Então vamos lá, eu acho o seguinte, temos que falar do jogador, sim, da forma com que jogou, beleza, tranquilo. Mas o que fica parecendo é que já tá tudo errado, manda todo mundo embora, manda o Pedrinho embora, manda não sei... Parece que é isso que está acontecendo. Não é assim que funciona. Você precisa de tempo. A mesma forma que o Jardim demorou para encaixar o time, a gente tem que também ter um pouco dessa paciência. Agora, não vou tirar aqui de criticar alguns jogadores que poderiam ter dado mais de si ali. Ok, tá faltando físico ainda, o preparo físico, estava parado, voltou, não sei, não vou nem questionar. Agora, tem também que ver algumas coisas que estão acontecendo que podem ser evitadas. Então é isso que a gente fala. Agora, você já falar que manda embora, que não sabe o quê, que não presta aqui, não. Isso aí também é exagero. Acho que você quer criar uma coisa que, nem eu assim lembro funciona, a frase, ô Guilherme, e você até se parece muito com ele pela Mas carequinha. Mas é muito simples, cara. Eu vou falar. Você até se parece com ele por conta da carequinha. Drauzio Varela? Senhor Burns. O Madeira imita ele muito bem. Mas eu lembro que na época, em 2005, alguém virou e falou: vamos morrer abraçado com o Tite. Se tiver que morrer, vamos morrer abraçado com o Tite. Morre abraçado com ele. Não. Beleza. O animal aqui, ele se acha muito esperto, que é fácil falar, né? É fácil falar. Se o Atlético tivesse, vamos lá, se o Atlético tivesse perdido pro Cruzeiro, o clássico, sabe o que hoje tinha acontecido? São Paulo tinha caído. O Hulk acho que estava no Fluminense. Não. É isso que tinha acontecido. É simples assim, entendeu? A culpa é o clássico. Deixa eu te falar, se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Vou falar uma coisa pra você. Morre com o São Paulo. Beleza? Eu tô adorando ele ficar aí. Então não adora. Você tá tomando em pé igual vaca. Você vai ver aqui que maravilha que é São Paulo. Ele tá achando que é the best of the best. A gente falou, não era um jogo para 4-0, de fato, quem viu a partida sabe que não era
para tanto assim, mas quando o Cruzeiro deixa de fazer o gol de empate naquele lance do Caio Jorge, que ele tem a bola na frente do gol e ele toca para o Matheus Pereira, e aí depois você toma um gol do 2-0 com um jogador a menos dentro de campo, quando você cobra um escanteio, nessa situação de inferioridade, aí você não consegue combater o contra-ataque do adversário, e aí o Cruzeiro vai lá embaixo, psicológico, vai lá embaixo, os caras não conseguem, já não estava conseguindo entregar intensidade. O Gerson já tinha caído em campo, tanto que saiu levado de maca, porque não aguentou fisicamente esse início de temporada. Só cãibra. Gerson depois deixou o Nilton Santos, tudo normal, e temos que falar, jogadores do Cruzeiro deixando o estádio sem falar com ninguém, sem falar com a imprensa. Ah, que loucura, hein? Que vergonha da assessoria do Cruzeiro. Num momento, assim, que o jogador do Cruzeiro ele precisa dar uma explicação, uma satisfação pro torcedor, né? E ninguém quis falar. Tem jogador lá ganhando 3 milhões, 4 milhões, só vai aparecer quando ganhar? Como é que é? Parece que é isso mesmo, viu? Porque ninguém quis falar ontem na saída. Só o Tite que falou mesmo sobre os erros de estratégia nesse início de ano. Planejamento, então, muito conturbado nesse início de ano, mas sim, precisa de tempo. Mas o Campeonato Brasileiro no ano passado, que você citou muito ano passado, começava em março. Uhum. Esse ano já começou em janeiro. Então já são 6 jogos, onde as coisas não estão andando, e o planejamento bem complicado, assim, porque é questão de mercado. Mas não confia no planejamento, né? A partir do momento que vai trocar o que planejou, é porque é sinal de que o planejamento que traçou não confia nele. Porque, assim, qualquer planejamento de início de temporada, você poupando jogadores e sabendo que você está com um time inferior fisicamente a alguns de seus adversários, ele tem que computar a possibilidade de derrota. Claro. Entendeu? E aí, porque perdeu, vai mudar tudo e vai alterar o planejamento. Então, eu acho que... Sinal de que não confia bastante no que fez, né? O impacto dos resultados, ele faz mudar tudo. Acho que se não fosse um 4-0, não fosse talvez uma derrota no Clássico especificamente, talvez a rota não seria corrigida dessa forma que será de agora pra frente. Ou então... seja, o Galo estragou com o planejamento do Cruzeiro. Arrebentou vocês. Ai. A única coisa que eu queria ter do atleticano é a autoestima mesmo. Mas tudo bem. Vamos falar mais do Cruzeiro no segundo tempo? Te falar, Aqui, ele não pertence ao nosso programa. Você casca fora. Ele tá no lugar do Padreco de atrapalhar o programa. Tá falado, pessoal? Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!